E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é um bate-papo acerca dos Ryzen de terceira geração que foram lançados recentemente, já tem para vender aqui no mercado brasileiro, mercado internacional. Vocês devem ter visto vários comparativos e vários reviews. No domingo passado eu estive lá na Terabyte Shop, onde eu participei do lançamento com eles, fizeram várias promoções de Ryzen de segunda geração e tal. Eu pude fazer alguns testes preliminares ali, uma coisa mais superficial, em alguns gameplays, enfim. Então eu ainda não tive acesso aos processadores para sentar aqui nas bancadas e fazer os testes lado a lado, olhar os meus próprios resultados. Por isso que nesse vídeo eu vou trazer apenas as minhas opiniões baseado em testes de outras mídias. Eu vou pegar 2 ou 3 mídias aqui, comparar os resultados e vamos tentar entender se os Ryzen de terceira geração são realmente bons processadores, se é uma boa escolha e se venceu a Intel em jogos. Porque em testes de multithread, multitarefa, benchmark e tal, os Ryzen já venciam, porque traziam mais núcleos, mais threads, enfim. Agora, o desempenho em jogos melhorou em relação à segunda geração? Bateu os CPUs Intel? E como é a relação de custo-benefício? Equipado com sensor topo de linha e switches óticos de alta precisão, o novo mouse gamer Redragon King Cobra vem para trazer performance e um design diferenciado por um preço acessível. Confira mais detalhes pelo primeiro link na descrição. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade? Conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para watercooler custo, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Então, para este momento, eu tenho aqui o 3200G e o 3400G. Não tive tempo para trazer review desses CPUs ainda. Esses aqui foram enviados pela Terabyte Shop, loja parceira do canal. Tá? Vou trazer alguns testes aí em PCs e alguns comparativos em relação às APUs da primeira geração, o 2200G e 2400G, para ver se vale a pena o upgrade. Embora, conforme eu já comentei em um outro vídeo aqui, são quase os mesmos processadores, com mais clock, alguns refinamentos. Basicamente o que aconteceu de Ryzen primeira geração para segunda geração. Algumas melhorias que trouxeram algum salto de desempenho, mas no geral não valia a pena. Um cara que tinha um 1700X partir para um 2700X, octa para octa-core, diferença pequena. Da mesma forma que um cara que tem um 2200G não vale a pena o cara partir para um 3200G. Se o cara quer fazer um upgrade, vale a pena o cara já partir para um 3600, que ele vai estar fazendo uma coisa mais expressiva, certo? Enfim. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo principalmente para tentar esclarecer as coisas, ajudar vocês, porque eu tenho visto muitos comentários, não só aqui no canal, mas em várias mídias, falando assim: Lucas, eu tenho visto testes onde o 8700K perde, testes onde o 9900K perde dos Ryzen, testes que é o contrário, que eles ganham. Então, o que está certo? Estou mencionando algumas mídias internacionais, que é o TechSpot, que é um site do Hard Unboxed, e o Tech Power Up, que eu sempre menciono aqui nos meus reviews, quando eu ainda não estou com os produtos, porque eu acredito que são mídias bem relevantes e sólidas aí no mercado. Por que eu não estou mencionando mídias brasileiras? Não é nenhum tipo de preconceito, eu mesmo faço parte, de uma certa forma, da mídia, apesar de ter um trabalho não jornalístico, digamos assim, sim um trabalho mais experimental aí de review. Mas aconteceu que aqui no Brasil houveram alguns problemas, não estou fazendo nenhum tipo de crítica, mas o pessoal, e acredito até que isso não foi nada proposital, e sim erros por conta da pressa e tudo, aonde o 8700K estava ali a quase 100 graus, o que é passivo de fazer throttling, então ele provavelmente traz uma perda de desempenho. A gente viu testes ali em Full HD com uma 2080 Ti, em jogos fazendo 40 frames, tipo, é meio estranho, Então, estava limitado pela placa. E até é compreensível, um teste limitado pela placa a 60 quadros quando são CPUs bem fraquinhos, porque é normalmente onde as pessoas vão conseguir fazer.
As pessoas que compram um Athlon, por exemplo, não vão tentar fazer 144 FPS. Eles querem jogar, se der, 60. Então é até compreensível você ter uma placa equilibrada, uma 570, uma 1060, enfim. Mas nesse caso, comparando aí o 8700K, 3600, é até legal você colocar as placas, ou uma placa muito rápida, ou uma placa tipo uma 2070 no low, para você ver aí a diferença de frame, para você deixar o CPU se diferenciar um do outro, né? Então, nada contra o que foi mostrado aqui, mas acredito que houveram problemas, por isso que eu estou mencionando mídias de fora. Esclarecido isso, vamos dar uma olhada aqui então no site TechSpot, onde eles fazem aqui um pequeno aviso de como os testes foram feitos. Os Ryzen foram testados numa X570, memória RAM DDR4 3200L14 com um cooler estoque. Os CPUs Intel de 8º e 9º foram testados em uma placa equivalente, né, uma Z390, usando a mesma memória, usando, no entanto, um cooler H115i. Isso porque CPUs como o 8600K, 8700K, os CPUs K da Intel não trazem cooler. Então eles têm que colocar algum cooler ali, ok? Talvez vocês poderiam falar assim, ah, mas eles deveriam ter testado então com o mesmo cooler. Talvez, mas aí é uma decisão deles, que eu respeito. Afinal, o cara que compra o Ryzen, ele tá comprando com cooler. Às vezes o cara quer ver o desempenho com o cooler que veio na caixa. E aí faz sentido testar assim. E eles testaram aqui, ó, os CPUs Intel não estão restritos por TDP, então eles estão mostrando o melhor cenário de performance, ou seja, eles provavelmente habilitaram o multicore enhancement, porque o 8700K sem o multicore enhancement roda 4.3 GHz. Quando você habilita o multicore enhancement, ele roda 4.7 GHz. É um salto aí de performance e é um overclock assim automático, é um recurso que você habilita na BIOS, pronto, ele deixa o CPU no boost máximo dele e boa, ok? Então eles colocaram o melhor cenário usando uma 2080 Ti da MSI, beleza. Vamos começar aqui então nos benchmarks. A gente vê que o Cinebench R20, que é o benchmark que tem feito bastante sucesso, o 3600, que é o review, que é o CPU que eles estão usando nesse review, está entregando um desempenho superior ao 8700K. Então, de 6 para 6, ele está entregando um desempenho melhor. Eles não colocaram aqui nesse teste o 9700K, que é o novo i7 que a Intel oferece hoje no mercado. Ele está vencendo o 2600X por uma margem bem interessante, né, quase 600 pontos, e vencendo o 1600. Então, em relação ali ao 1600, 45% de desempenho a mais, de 6 para 6 entre duas gerações. Teve também um salto em relação ao próprio 2600 e 2600X, ok? Então nesse cenário, mesmo desempenho do 1800X, um pouco a menos aí que os outros Ryzen. Em single core ele ficou aqui na parte de cima, um pouco abaixo do 3700X, levemente superior ao 9600K, o 8700K, dá até para considerar um empate técnico aqui, né? E aí a gente vê aqui em relação ao 2600X, houve uma melhora aí significativa. Aqui a gente vai ter outros testes de CPU, né, um WinRAR, onde ele entrega um desempenho um pouco menor que um 8700K. E a gente sempre tem que comparar não só a performance bruta, mas o preço, porque isso é custo-benefício. O que é custo-benefício? O melhor custo com o melhor benefício. Eu não posso pegar simplesmente o menor custo possível, falar, o melhor CPU do mercado é o Athlon 200GE. Não, ele tem o melhor custo hoje nos Ryzen, mas e o benefício? Entendeu? Então a gente tem que tentar balancear isso. E nesse caso aqui, pô, tudo bem, o WinRAR, quem que vai descompactar tantos arquivos no WinRAR? Mas é uma forma da gente entender esse benchmark, porque o 3600 ele custa bem menos que um 8700K. E aí que é o pulo do gato da AMD, tá? Nós temos aqui o teste do SetZip, que é o software grátis, aonde nesse caso ele fica acima do 8700K. Mais um teste no SetZip, a gente tem aqui a Adobe Premiere Pro, que menos é melhor, aonde o 3600 pontuou aqui, entregou um desempenho em tempo mais rápido que o 8700K. E veja, por que eu estou falando mais do 8700K e não do 9600K? Porque esses foram a maior parte dos comparativos que rolou no Brasil, o 8700K com o 3600, né? São dois 6-core,
Se a gente compara em relação ao 9600K, a diferença é grande. A gente sobe aqui para Cinebench, por exemplo, ó, um 9600K está entregando 2.589, um 3600 está entregando 3.604. Por quê? Além de ser um CPU de uma nova arquitetura Zen 2, com dobro de cache em relação à segunda geração, tem mais threads. Tem mais threads. Quanto custa um 9600K? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está custando R$ 1.298, R$ 1.249 na Terabyte Shop. Quanto custa um 3600? R$ 1.099. Né? Então você tem o CPU mais barato, com mais threads, entregando mais desempenho em tarefas que exigem múltiplos núcleos, múltiplas threads. Então em trabalho, benchmark, produtividade, o CPU está se saindo melhor que o 9600K. E o 9700K pode até ganhar em alguns cenários, mas cara, um 8700K aliás, né? Quanto custa um 8700K hoje? R$ 2.079 na Terabyte Shop, Mercado Livre R$ 1.950, custa quase o dobro do preço. E por isso que as pessoas estão testando bastante com o 8700K, porque você tem um 3600 entregando praticamente o mesmo, às vezes mais desempenho, custando muito menos, cara. Isso é um excelente custo-benefício, tá? Acredito sinceramente que o 3600 vai ser um CPU que vai vender estrondosamente aqui no Brasil. É o CPU que as pessoas estão querendo comprar nesse momento, na minha opinião. E se a AMD não me mandar, eu vou comprar um 3600, cara, porque eu acho que é um excelente processador, beleza? Vamos continuar aqui nos testes, antes que o vídeo fique super longo, né? Então você tem um teste do Blender, o 3600 entregando mais desempenho que o 8700K, que o 2600, teste de consumo de energia aqui no Blender, o 3600 entregando um pouquinho a mais que o 9600K, mas ainda assim entregando um consumo menor em relação ao 8700K, então a AMD está trazendo uma arquitetura eficiente. Agora os testes em jogos, pessoal. O TechSpot tem uns testes também com 3900X e 3700X. Então a gente vê aqui, por exemplo, Assassin's Creed. Cara, Assassin's Creed a gente sabe que é um jogo extremamente pesado, mal otimizado, né? E é difícil você fazer um frame rate alto aqui. Então a gente vê que o 3600 está fazendo uma mínima maior que o 8700K e uma média um pouquinho menor. A gente pode falar que foi um empate técnico, né? E o 3700X entregando novamente ali até um desempenho superior em relação ao 8700K. Quanto custa hoje um 3700X? Menos que um 8700K. A gente vê que o 9600K entregando uma mínima e uma média menor em relação ao 3600. Quem diria, cara? Esse jogo aqui sempre rodou mal nos Ryzen. Olha aqui o desempenho de um 1600. 57 de mínima, 20 FPS a menos que um 3600, cara. Foi uma grande melhora. Até em relação aqui, ó, você pode ver que o 2600 não melhorou tanto assim na mínima em relação ao 1600. Então a gente tem aqui o teste em 1440p, aonde o jogo virou, a Intel passou em 1440p, cara. Tá fazendo aqui 5 frames a mais, o 8700K em relação ao 3600. Aí é aquilo, vale a pena para você R$ 1.000 a mais por 5 frames? Quem avalia é você, cara. Quem vai comprar é você, eu não sou dono do seu bolso. Tô aqui para você, tô aqui mostrando o resultado. Battlefield 5, teste DirectX 11 Ultra, 3600, 149 frames na média, 103 na mínima, entregando um desempenho um pouco menor que um 3700X. Isso já fica claro que CPU custo-benefício para jogo em relação aos Ryzen hoje é o 3600. Ah, mas eu quero comprar o 3900X. Beleza, cara, você tem grana, vai em frente, mas foco no custo-benefício hoje é 3600 e no máximo 3700X, como eu falei para vocês em outros vídeos aqui no canal, né? O 3950X vai chegar aqui bem caro. É um CPU caro demais para você jogar. O 3800X é só uma versão overclockada do 3700X. Assim como o 3600X é um CPU overclockado em relação ao 3600. Então, os 600 e os 700X, para mim, serão os CPUs mais interessantes para jogos com GPU dedicada que a gente vai ter no mercado do lado da AMD. Então a gente vê aqui, ó, um desempenho melhor na mínima em relação ao 9600K. Olha só isso aqui, cara, melhor na mínima. E um 8700K um pouco acima ali na média e na mínima também, né? E aqui a gente tem um teste em 1440p,
aonde novamente, como eles ordenam pela média, né, o 3600 ficou abaixo, mas você pode ver que a mínima dele ficou com um desempenho melhor que o 9600K. E o desempenho absoluto máximo ali foi do 8700K. Então a gente vê que em jogos, cara, esse tipo de coisa acontece. Em jogos, o 8700K vai aparecer em alguns cenários acima do 3600 em desempenho absoluto. Ah, mas no Assassin's Creed aqui em Full HD, por exemplo, ele perdeu. Beleza, são alguns cenários que perde, outros cenários que ganha. O 8700K ainda é um excelente processador, a questão dele é o preço hoje. O que a AMD fez foi entregar um desempenho parecido por muito menos, e isso é um excelente diferencial. Então a gente vê aqui Shadow of the Tomb Raider, The Division 2, mais um teste recente, onde a média ficou aqui, ó, tudo empate técnico, a mínima do 300 ficou melhor que o 8700K, então a gente pode falar que ficou até melhor que ele, né? Na mínima, média muito parecida. Mesmo teste aqui em 1440p, onde os melhores resultados foram dos dois Ryzen de terceira geração, tá? Mínima e média, fazendo acima de 100. Far Cry New Dawn, o novo Far Cry, esse é um jogo onde o 9600K despencou lá na frente, ó, 118 frames, 92 de mínima. O 3700X ficou um pouco melhor, o 3600 foi o resultado que ele mais sofreu aqui, onde a mínima dele ficou pior que um 7600K, Kaby Lake, 4 núcleos, tá? Não sei o que aconteceu nesse resultado. Em 1440p os testes estão se repetindo aqui. World War Z rodando aqui em Vulkan 3600 pontuou acima do 3700X, né? A gente pode falar que foi empate técnico na média, mas a mínima do 3700X foi realmente melhor. O i7 e o i5, olha só o i5, tendo uma média maior aí em relação ao 8700K, mas a mínima dele foi um pouco melhor. A gente vê o Rage 2, onde os CPUs Intel estão na frente aqui, o 8700K, 9600K, enfim, mas os Ryzen não estão mal. A gente pode ver que, apesar dele estar aqui nessa parte de baixo, são 8 frames de diferença na média e 4 frames de diferença na mínima. É uma diferença muito pequena. Se você não estiver monitorando, isso aqui é imperceptível, tá? A gente vê aqui o teste no Hitman, onde, apesar de ser um jogo que geralmente é patrocinado pela AMD, né, a Intel acaba ficando superior aqui, 8700K, 7700K, enfim, em relação ao 3600. Total War, os testes se repetindo. Então a gente vê que os CPUs Intel continuam na frente nesse cenário aqui, às vezes por pouca diferença, às vezes o Ryzen em um cenário ou outro consegue ficar um pouco superior, mas é fato que nesses testes os CPUs Intel ainda ficam ali superior. Mas qual é o melhor processador? A gente vai avaliar o custo-benefício. E o custo-benefício tem aqui no artigo deles. A gente pode ver aqui, ó, que hoje o melhor custo-benefício é do 1600, como é aqui no Brasil. O preço lá embaixo, seguido pelo 1600X e pelo 2600. E aqui nós temos o 3600, que é um CPU de $200, entregando uma média de frames de 130 como o quarto melhor custo-benefício, tendo o melhor custo-benefício em relação ao 8700K, em relação ao 9600K. Por quê? A gente pode ver que o 8700K entregou uma média de frames maior, mas ele custa mais por frame. Ele custa $350, enquanto que a gente tem aqui um CPU de $200, ou falando em real, um CPU de R$1.100 versus um de R$2.000. Para finalizar aqui, pessoal, os testes do site Tech Power Up, performance relativa, que é um cenário bem interessante onde eles comparam percentualmente a diferença. Teste de CPU. Eles não testaram o 3500 ainda, apenas o 3900X e 3700X. Aonde nós vemos aqui que o 3900X, que é um CPU de 12 núcleos, entrega mais desempenho que o 9900K, que tem 8/16, o que era uma coisa já esperada, cerca de 12% aí em relação a ele. Aí o pessoal tem relatado problemas com BIOS, instabilidades, então até deve melhorar esse desempenho. E quanto custa hoje o 9900K? Na Terabyte Shop, a gente acha que na faixa dos 2.599, e esse Ryzen de 12 núcleos entrou no mercado por 2.600 e pouco, praticamente o mesmo preço, um pouquinho acima porque lançamento,
sempre chega mais caro, já vendeu tudo, então a gente vê que tem um CPU mais rápido, uma faixa de preço muito próxima com cooler. A gente coloca o cooler na balança, você vai ter que comprar um cooler obrigatoriamente no 9900K, ele vai ficar mais caro, certo? E a gente vê aqui o 3700X está entregando praticamente o mesmo desempenho de um 9900K. Eu imagino que os testes aqui foram feitos em estoque, né? Então a gente vê praticamente o mesmo desempenho. Beleza, quanto custa hoje um 3700X? Está custando hoje R$ 1.799. E aqui a gente vê essa diferença ressaltada. Quase o mesmo desempenho, benchmark, produtividade e renderização, custando R$ 800 a menos. É uma diferença para você comprar um monitor, comprar um SSD, comprar mais memória, comprar uma placa-mãe melhor, enfim, o que você achar que vale mais a pena aí, beleza? E para finalizar aqui, a gente vê os testes em relação ao 9700K, que o 3700X também está entregando mais desempenho em relação ao 9700K e custando menos que os dois. O 9700K hoje, você paga aí algo em torno dos R$ 2.048 aqui no mercado brasileiro, mais em relação a um Ryzen 3700X. Por isso que eu falei que, na minha opinião, 3600 e 3700X serão os CPUs mais procurados aqui no mercado brasileiro, né? E aqui eles têm a performance relativa em jogos e basicamente aquilo que eu falei se repete. No teste do TechSpot, nós vemos que o 8700K entrega um desempenho melhor, mesmo em relação ao 3700X, não chega a ser uma grande diferença. Um 8600K, um 9600K fica um pouco à frente, até mesmo do 3900X, 3700X. Esse desempenho pode melhorar com drivers, com BIOS melhores? Sim, pode melhorar. Hoje o que nós temos em mãos é isso. Mas, custo-benefício hoje do 3600, que ainda não entrou nessa tabela, é consideravelmente melhor, porque custa bem menos, né, em relação aí um 8700K, custa menos inclusive que o 9600K e entrega um desempenho próximo com mais threads. E dentro de uma plataforma que ainda vai receber mais upgrades, porque a expectativa da 10ª geração Intel para desktops é mudar o socket. Continuar nos 14 nanômetros, mas mudar o socket. E aí para você comprar, você vai ter que obrigatoriamente trocar de placa-mãe, ok? Pessoal, é isso. O vídeo ficou super longo, talvez ninguém vai estar assistindo até o final. Será que tem alguém assistindo até o final? Comenta aqui embaixo. Esses foram os meus comentários acerca de Ryzen de 3ª geração. Assim que esses CPUs chegarem por aqui, eu vou trazer os meus comparativos e ver com 100% de certeza o que eu acho desses processadores. Hoje o que eu posso fazer é mencionar, referenciar sites externos aqui ao canal, tudo bem? Eu volto a falar também sobre nave e outros assuntos relevantes. Um grande abraço e até mais.